sejam bem-vindos a mais um resumo do canal. Opa, aqui é a Linha e nesse vídeo eu trago pra você tudo o que rolou no capítulo 8 de O Rico e Lázaro. Mas antes, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e sem enrolação e demora, vem comigo, bora pro resumo. O capítulo já se inicia com Daniel feliz e agradecido por ele e todos os sábios estarem vivos. Mas quem o salvou foi Deus, diz Daniel. Beroso, embora aliviado em estar vivo, tem inveja de Daniel. A rápida ascensão dele o deixa preocupado. Nebuzaradan diz que ele teve sorte, mas Beroso reconhece que ali tem poder. O príncipe Evil Merodach e a princesa Cassaia se aproximam de Daniel. Dizem estar aliviados pelo rei não insistir na atrocidade que queria. Daniel sente-se feliz em ser útil ao rei. Na sala do trono, Arioque pergunta ao rei o que fazer quanto a Jerusalém. Nabucodonosor pede que ele prepare alguns homens para a missão que lhe dará. Em Jerusalém, Chaim chega na oficina dizendo que Zaque não andará mais com Joana e ponto. Zaque retruca dizendo que Fassur não manda nele, mas eu mando, diz Chaim, e ainda lhe diz que Zaque deve a ele obediência e respeito. Chaim lamenta que seu filho predileto esteja na Babilônia. Depois de Chaim falar mais e mais com os filhos, os humilhando, dá a ordem de que acendam a forja e trabalhem. Então sai deixando os meninos tristes, e principalmente Zaque, que fica com um olhar de desprezo para o pai. No palácio, Daniel e seus amigos estão felizes e riem, pois tudo sobre eles mudou. Ontem eles eram condenados, mas hoje, com a cidade em suas mãos. Mas Daniel diz que administrar a Babilônia não será uma tarefa fácil. Na cena seguinte, Jeremias se altera com outra loucura de Eliaquim. O rei de Judá enviou uma mensagem ao rei Nabucodonosor dizendo que não pagará mais impostos. Sem se conter, Jeremias segue para o palácio. Diz que encontrará o rei Eliaquim e precisa falar com ele urgente. Em um campo, Asher está pastoreando o rebanho de seu pai. Joana chega para lhe entregar o pão de mel e Asher fica feliz com sua visita. Asher pede perdão a Joana por ter sido um pouco ríspido com ela, mas ela diz que não é a ela, mas sim a Deus que ele deve pedir perdão por desdenhar de seus feitos. Mas Asher pede que ela deixe Deus um pouco de lado. Ela diz que não dá, pois Deus está por todos os lados e ao redor, e o povo sofre por ignorar as suas leis. Asher diz que então ele não se importa que Deus ouça o que ele tem a dizer. Meio sem jeito, então ele tenta se declarar para Joana, mas antes de falar, ele vê uma serpente acima da cabeça da menina, então atira uma flecha. Joana, assustada, se levanta e acaba parando nos braços de Asher, que olham um para o outro e o beijo acontece. No palácio de Judá, Joaquim argumenta com o pai. Se ele não pagar os impostos, o pior pode acontecer. Mas o rei Eliaquim diz que decidiu e está decidido. Mas o príncipe Joaquim preocupa-se, pois Jeremias profetizou que seriam levados de lá e pagariam com a vida. Eliaquim ri e desdenha das palavras de Jeremias, diz que nada acontecerá. De volta a Asher e Joana, eles conversam mais um pouco e se declaram um para o outro, mas Joana avisa, ela também o ama, mas não podem se casar. Não enquanto ele tiver os mesmos pensamentos que tem sobre Deus, e pede que ele entenda de uma vez por todas. Com ela, é ele com Deus ou nada. Na oficina de armas, Zaque trabalhando, lembra das palavras do pai. Revoltado, ele diz que irá embora de lá. Está cansado de ser tratado como um escravo, como um animal. Então sai da oficina e segue para casa. No palácio, a rainha fala com seu filho e diz desconfiar de Zedequias. Joaquim estranha ela desconfiar do irmão do rei. Ela nunca tinha dito isso, mas ela diz que desconfia principalmente por seu parentesco. Ela diz que parece ser desligada e boba, mas ela vê muita coisa que os outros não veem. De volta à cidade, Asher chega ao local onde seu irmão perdeu a vida. Lembra de tudo o que aconteceu. Ele então olha para Joana e diz que ele e Deus... Ela tem que entender e tenta explicar para ela. Mostra o local onde aconteceu tudo. Mas Joana pergunta até quando ele vai culpar a Deus por algo que simplesmente fazia parte do trabalho do irmão dele. Ele era um soldado, estava sujeito aos riscos. Ela então lembra que os pais dela também perderam a vida naquele mesmo dia. Asher pede um tempo a Joana. A fé não é tão natural para ele quanto para ela. Ela então pede que eles fiquem noivos, mas só se casarão quando ele se livrar da ponta da flecha que tem para a vingança. Quando ele diz que pode demorar um pouco,
Ela diz que vai esperar. Na cena seguinte, Zack chega em casa e diz para Zelfa que pedirá a mão de Johanna em casamento, deixando Zelfa feliz da vida. Mas ela o aconselha a falar com Chaim. Zack diz que não vai tomar esse conselho para ele. Está cansado da tirania do pai, se casará com ela, queira ele ou não. E Chaim ouve tudo o que ele acabou de dizer. Zack enfrenta o pai, mas Chaim, enfurecido, pega a vara e começa a bater em Zack, sem piedade. Já na casa de Asher, ele chega feliz da vida para dar a notícia aos pais e pede a bênção da união deles. Enquanto a mãe fica muito feliz, o pai de Asher se preocupa. Asher percebe que ele não está muito satisfeito, mas Uriel diz que está preocupado com a chuva que nunca chega e pede que ele não se preocupe com ele. Asher então segue correndo para contar a Zack. Em casa, Zack ainda apanha, todo machucado. Zelfa pede que Chaim pare, senão vai acabar tirando a vida de Zack. Chaim então pede que ela cuide dos ferimentos, arrume as coisas dele, pois eles viajarão no dia seguinte. Quando Asher chega para dar a notícia, Zelfa diz que é melhor ele não ver Zack, ele não está bem, e conta o que aconteceu para Asher. Ele lamenta, entende e sai. Na próxima cena, temos Jeremias chegando diante do rei Eliakim, mas o rei desdenha dele, o chama de traidor e ainda diz que ele conspira por suas costas. Depois de insistirem muito para que o rei ouça Jeremias, Eliakim pede que ele fale. Jeremias diz para ele ser justo e sábio, que livre o humilde da mão do opressor, não atormente o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, que não cometa violência ou derrame o sangue inocente. Se não ouvir essas palavras, essa casa se tornará desolação. Eliakim se irrita e Jeremias continua falando que Joaquim e a rainha Neusta serão tirados dele e entregues nas mãos de Nabucodonosor, e ele não poderá fazer nada, e ainda profetiza que Eliakim não estará mais entre os vivos, e ninguém lamentará sua morte, e será arrastado para longe das portas de Jerusalém, sendo enterrado numa sepultura de jumento. Quando Eliakim grita que os guardas o levem, Jeremias diz que é a última chance de Eliakim. Na Babilônia, Amites escolhe algumas mulheres do harém do rei para agradá-lo, e o rei, mais do que feliz, adora a surpresa, dizendo que Amites é a melhor esposa que um rei poderia ter. Ela diz que ela não fez nada que ele não merecesse, diz para ele se divertir e voltar para ela. O capítulo termina com Samur-Hamat presenciando um roubo. A mulher está desesperada e recusa-se a entregar as joias. O pai tenta ajudá-la, mas ele é ferido e sua vida acaba se esvaindo. Com o desespero de sua filha, Samur-Hamat se aproxima, tenta consolar a mulher, pergunta seu nome e para onde ela vai. E quando ela descobre que ela é uma sacerdotisa e irá ao palácio, Samur-Hamat também tira a vida dela e rouba seus pertences. E este resumo termina aqui. Se você chegou aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas possam chegar, deixe seu comentário, nos diga o que você está achando da novela e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir, até a próxima e tchau! King of kings, Savior.